estou morrendo, se não estou já falecido espiritualmente, estou falecendo, perdendo as forças espiritualmente. Então, é um momento para a gente fazer essa reflexão dura, mas importante para a nossa vida. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Não, está tudo certo, eu estou afastadinho, mas está tudo certo. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Claro que é, irmão. Mas nós somos seres finitos. Só quem é infinito é Deus. Eterno, vivo, sempre vivo eternamente é Deus. Nós não. Outra coisa, Deus queria submeter o profeta a uma avaliação e testar o seu nível de fé e obediência. Deus submeteria seu profeta ao teste da obediência e fé ousada. A pergunta foi essa: será? Tem um será. Ele me perguntou, verso 3, então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Aí eu respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então a pergunta foi, será? Deus então lança uma pergunta muito inteligente e consegue com ela se retirar do cenário, ficando à parte, transferindo toda a responsabilidade para o profeta, que também inteligentemente devolve a resposta simples, fazendo o mesmo movimento. Ou seja, inteligentemente ele se retira da cena e transfere a responsabilidade para Deus e ele diz assim, Senhor, tu sabes. Agora, um detalhe importante que não pode passar despercebido disto, é que ele diz assim, tu sabes. Isso me dá uma ideia, eu fiz um pensamento disso, assim, ele transfere toda a responsabilidade para Deus, dizendo que o Senhor sabe. Ele se retira de cena, transfere a responsabilidade para Deus, e ele nem sequer cogita que Deus sabe que pode. Porque ele poderia dizer assim, Senhor, o Senhor sabe que pode. O Senhor sabe que é possível, porque o Senhor é Deus. E isso daria a esse profeta um status muito mais elevado de confiança em Deus. Porque ele diria para Deus assim, eu sei que o Senhor sabe que podem reviver sim. Ele nem sequer cogita isso, ele diz, o Senhor sabe, ou seja, eu não quero me meter nisso. Porque se eu disser que eu sei que ele sabe que pode acontecer, então eu estou comprometido com isso. Irmão, eu vou me comprometer com você, fazendo a afirmação que o profeta não fez. Eu sei que Deus pode mudar a sua vida. Eu sei, não é que Deus pode não, eu sei que Deus vai mudar a sua vida. Eu sei que Deus vai transformar a sua história de vida. Eu sei que Deus vai trabalhar de forma tremenda, absurdamente poderosa, para mudar a história da tua vida, que hoje você olha para ela e diz assim, para mim não tem mais jeito, ou para essa situação não tem mais jeito. Veja essa cena, o profeta fala assim, o Senhor sabe, ele nem cogita a possibilidade de dizer assim, eu sou um profeta em Israel, usado por Deus, Deus fala comigo, Deus diz ao meu coração coisas e eu digo ao povo coisas, eu tenho uma intimidade com esse Deus, então eu vou dar uma resposta muito mais plausível para o meu Deus. Eu vou dizer assim, eu sei, Senhor, que o Senhor sabe que pode acontecer. Ele se põe à parte e lança essa responsabilidade para Deus e diz, o Senhor sabe. O Senhor o sabe, ou seja, deixa nas entrelinhas, o Senhor sabe se pode ou se não pode acontecer isso. Às vezes, nós só precisamos saber o que Deus pode. E Ele pode tudo.
Vocês não esqueceram disso não, né, gente? Não? Deus pode o quê? Tudo. Alguém pode definir tudo para mim? Tudo é tudo. Tudo é ausência de nada. Tudo não tem exceção. Não se excetua absolutamente nada. Se fosse assim, diria o texto, a Bíblia diria: Deus pode tudo, exceto tal coisa. Deus pode tudo, irmão, e pode mesmo. Você sabe que coisas tremendas vão acontecer? Que não vai deixar sombra de dúvida para nós que Deus pode tudo? Você sabia que no último dia, todos, eu estou usando mais uma vez a palavra todos, aí não se excetua ninguém, estarão diante de Deus? Mas e aquelas pessoas que foram cremadas? Não interessa, elas estarão diante de Deus. E aqueles que foram abortados ainda no ventre, com algumas semanas, todos estarão diante de Deus. E aqueles que se afogaram nas águas profundas do mar, todos estarão diante de Deus. Enfim, Deus pode tudo, sem exceção de nada. Mas virou pó, virou cinza, botaram numa urnazinha e entregaram para a pessoa, para ela levar para casa. Se a gente disser que se excetua os que viraram cinza, então não é tudo. Está me entendendo? Então vocês não esqueceram disso não, né, gente? Que Deus pode o quê? Tudo. 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 Já está definido. Deus pode tudo. Morreu. Deus pode tudo. O divórcio vai ser assinado a semana que vem. Deus pode tudo. A pessoa se revelou tal coisa assim, assim, assim. Deus pode tudo. Então o profeta fica à parte e lança isso de volta para Deus. E Deus pode tudo. Então, às vezes, nós só precisamos entender e saber isso, que Deus pode tudo. Saber o que Ele pode. E quando eu sei o que Ele pode, eu renovo as minhas esperanças. Quando eu sei o que Ele pode, eu perco o medo. Quando eu sei o que Ele pode, quando eu defino no meu coração que Ele pode tudo, eu não fico triste por uma situação que está estabelecida. Deus pode tudo. Deixa eu falar de uma situação bem escabrosa mesmo. Uma pessoa em transição, porque existe hoje um homem trans, mulher trans, e alguns assim, não, eu estou em transição. E essa pessoa agora tem todas as características do sexo que não é o dela. Mas ela fez uma transição e tem agora essas características. Era uma mulher linda, maravilhosa, e agora é um homem com toda a compleição física de um homem, com barba, sem os seios, com glúteos de homem, com pernas de homem, com pelo de homem. Deus pode tudo, com exceção disso. Deus pode tudo. Deus pode tudo. E se for necessário repetir 1000 vezes para as pessoas entenderem que Deus pode tudo, eu ficaria aqui a noite toda dizendo só essa frase: Deus pode tudo. Até essas coisas que aos nossos olhos não tem mais jeito, pastor. Deus pode tudo, irmão. Eu não vi, mas queria ver. Deus já fez o osso crescer. Deus já fez membro aparecer. Deus já fez